Olá, bem-vindos a mais uma videoaula da capacitação na seção de desempenho térmico da NBR 15575, parte 1, 2021. O meu nome é Thiago e vou apresentar para você o conteúdo referente ao módulo 3, Entorno. Hoje a gente vai falar um pouco sobre o módulo 3, que é o Entorno. Esse é um módulo mais curto, ele não é tão extenso quanto os outros, mas é um módulo muito importante. Os tópicos que vamos abordar hoje sobre o entorno da edificação. Por que considerar o entorno? O que considerar? E alguns exemplos de como configurar dentro do Energy Plus. Então, pessoal, por que considerar o entorno? Bom, a gente tem que o sombreamento causado pelo entorno ele vai influenciar na temperatura interna, reduzindo essa temperatura durante o dia. E o que isso vai nos ocasionar? Bom, essa redução de temperatura ela pode reduzir a carga térmica de resfriamento ou aumentar a carga térmica de aquecimento, e isso vai acabar influenciando o nosso desempenho da edificação. Além disso, a gente tem que a reflexão é um fenômeno importante que vai influenciar também a temperatura. Então aqui a gente tem um exemplo da radiação solar atingindo uma edificação, chegando até uma edificação. Uma parte dela é bloqueada pelo entorno, para esses andares mais inferiores, e outra parte dela chega direto na edificação, sem nenhuma proteção. Aqui é um outro exemplo, né, de como é que ocorre o sombreamento durante o dia, inclusive é um exemplo de como avaliar quais edificações do entorno vão ser consideradas na simulação, porque é importante fazer um estudo de sombreamento antes de começar a simulação. O que é o entorno? A gente tem as edificações do entorno, que vão ser as edificações existentes, vizinhas ao empreendimento, e edificações do mesmo empreendimento que serão construídas. Em seguida, a gente tem a pavimentação, que são as ruas do entorno, ou as ruas e a pavimentação do próprio empreendimento. Corpos d'água, como piscinas, lagos, lagoas, mar e rios, e as características do relevo, como elevações e morros. E o que diz a NBR? Bom, devem ser representadas no modelo real e no modelo de referência a sombra e a reflexão da radiação solar, ocasionadas pelas principais superfícies do entorno, incluindo a influência do relevo, da pavimentação, da edificação, de edificações e de corpos d'água. Então, uma coisa muito importante aqui é que o entorno ele vai ser considerado no modelo real e no modelo de referência. Essa consideração ela tem que ser idêntica nos dois modelos, tem que ser a mesma. Isso porque o intuito de considerar entorno não é que a nossa edificação real ela tenha um desempenho melhor. Não é como uma estratégia de eficiência. Considerar o entorno, o objetivo é justamente chegar um pouco mais próximo das condições reais dessa edificação. Porque essa edificação ela vai receber reflexão solar, né? De outras ela vai ter um sombreamento de outra edificação, de um relevo. Então é importante que seja considerado no modelo real e no modelo de referência a mesma condição de entorno. E como que a gente vai considerar esse entorno? O que eu vou selecionar dentro das edificações, dos corpos d'água, da pavimentação para entrar no modelo de simulação? A resposta é que deve ser feita uma análise crítica. Então a gente tem que responder a seguinte pergunta: quais objetos do entorno influenciam na edificação de estudo, causando sombras e reflexões de forma que influenciem na temperatura interna e nos resultados? Por quê? Porque a NBR ela diz o seguinte: cabe ao responsável pela aplicação dos procedimentos normativos a avaliação técnica das superfícies a serem consideradas, visando a melhor representação das trocas térmicas entre a habitação e o seu entorno. O NBR diz que é o avaliador que vai definir quais são as superfícies. E por isso o avaliador tem que ser crítico, ele tem que fazer a pergunta do isso está influenciando a edificação? É significativo? Para daí considerar o entorno. Então a gente tem aqui, esse exemplo a gente já mostrou antes, e agora um exemplo de uma edificação maior aqui, bloqueando a nossa edificação em estudo, né? Então é um exemplo que aqui seria considerado também o entorno na nossa simulação. E, bom, a gente pode fazer uma análise, né, do nosso entorno utilizando os dados cadastrais oficiais, então levantamento planaltimétrico, um levantamento fotográfico recente e o georreferenciamento. Inclusive, além de servir como ferramentas para analisar o que considerar, esses três pontos, esses três tópicos, eles são levantados na NBR como forma de validar
a consideração do entorno. Aqui, como exemplo, a gente tem um georreferenciamento de Florianópolis. Então, a gente pode ver características de relevo, corpos d'água, entre outras, né? Agora, já começando aí indo para a parte de simulação mesmo, a gente tem um exemplo de realidade e um exemplo de modelo de simulação com entorno. Então, a gente tem a nossa edificação aqui, que é a nossa edificação real, e as casas, né, as nossas edificações do entorno aqui em volta. Nesse caso, por exemplo, não foi considerada a pavimentação. Entrando na modelagem para a simulação, a gente vai usar dois objetos, o chamado Shading Building Detail e o Shading Property Reflectance. Então, a gente vai criar um objeto para a sombra que representa o entorno, e aqui é um pouco complicado porque, por exemplo, corpos d'água não são sombra, né? Pavimentação não é sombra. Só que tudo isso vai entrar dentro desse objeto de sombra chamado Shading Building Detail. E cada parte do entorno deve ter um objeto próprio. Então, as edificações vizinhas vão ter um objeto de shading em cada edificação. O relevo vai ter um objeto shading. O corpo d'água, cada corpo d'água vai ter um objeto de shading. E a pavimentação também. Cada um desses vai ter as suas características, por isso, Shading Property Reflectance, que são as características de refletância solar das áreas opacas, no caso de uma edificação sem as paredes, por exemplo, percentual de elementos transparentes de edificações vizinhas, então, por exemplo, um vidro, e o tipo de vidro da edificação vizinha. Uma coisa importante, como a gente está falando de objetos shading dentro do Energy Plus, o sombreamento causado pelo entorno, ele não é o mesmo sombreamento da própria edificação, venezianas, brises, né? Por isso que a gente vai considerar o entorno tanto na edificação de referência quanto na edificação real. Só quero deixar isso bem claro. O que é esse objeto Shading Building Detail? Ele é um objeto geométrico do nosso entorno, do nosso shading. Aqui eu trouxe um exemplo chamado sombra em torno do edifício. Então ele seria um edifício, por exemplo. Então nessa primeira linha nós temos o nome do objeto. Seguindo, temos uma Transmittance Schedule Name, que é o espaço para schedule de transmitância. Nós não vamos utilizar esse schedule aqui. Então, na verdade, ela serve para dizer quanto de luz passa por esse objeto. Numa edificação a gente não vai ter isso, num corpo d'água também não, nem num relevo. E os vértices, né, que vão determinar a geometria desse sombreamento, desse entorno. De novo, né, para cada elemento do entorno deve ser criado um objeto de sombra. Outro objeto que nós temos é o Shading Property Reflectance, e não é um objeto mais curto. Então, a gente vai dizer qual que é a superfície de shading, qual que é a superfície do entorno que vão ter essas propriedades aqui. Então, a superfície vai ser sombra em torno do edifício. Em seguida, a gente tem valores de refletância solar e visível. Então, são as refletâncias das áreas opacas do objeto do entorno. Se a gente estiver falando de uma edificação, seriam as refletâncias das paredes dessa edificação. Em seguida, a gente tem o percentual de vidros ou áreas reflexivas do entorno. E por último, o tipo de vidro desse entorno. Essas duas questões aqui, dependendo do entorno que estivermos modelando, elas podem ficar em branco. Por exemplo, questões de relevo. Não precisamos preencher a área de vidro, nem o tipo de vidro, porque a gente não está falando de um elemento que vai ser reflexivo. Então, a gente só precisa preencher o nome e as questões de refletância. Entrando agora num exemplo, vamos fazer um edifício do entorno, considerando uma edificação com as seguintes características: um percentual de elementos transparentes de 50%, cor das partes opacas branco, então uma absortância de 0,2, e o tipo de vidro simples, um fator solar de 0,8. A gente vai ter o nosso Shading Building Detail, chamado sombra em torno do edifício, igual ao exemplo que eu trouxe antes, as características físicas dele, né, e geométricas. E agora, dentro das propriedades de refletância, a gente vai ter o nosso nome de novo aqui, sombra em torno do edifício, que se refere ao nosso objeto de sombra, seguido pela refletância de 0,8. E aqui é bem importante a gente perceber uma coisa. A característica é cor das paredes opacas, é um branco. Ele absorve 0,2, ou seja, ele reflete 0,8.
Então a gente entra com o valor de refletância aqui e não o valor de absortância. Em seguida, nós temos um percentual de elementos transparentes de 50%. Então a gente vai entrar com o valor de 0,5. Por fim, um vidro simples de fator solar 0,8, a gente vai ter a nossa construction chamada vidro simples, com fator solar de 0,8, e a gente vai entrar com o valor aqui, em nome da construction no caso. Por fim, quero trazer também a modelagem do corpo d'água. Por quê? Porque essa modelagem ela tem algumas coisinhas diferentes. A gente vai ter o nosso objeto Shading Detail, né, chamado corpo d'água. Lembrando que no ND Plus a gente não pode usar acentuações, então não pode usar, por exemplo, apóstrofo. Tem que escrever corpo d'água dessa forma. E nem o acento aqui em água. Então a gente vai ter a superfície de shading e as características. Bom, refletância do corpo d'água. A gente vai usar entre 0,9 e 1, porque um corpo d'água ele é quase um espelho. Né? Ele vai refletir praticamente toda a luz, toda a radiação solar. Além disso, a gente vai entrar com um valor de abertura, vamos colocar assim, um percentual de abertura de 1. Ou seja, como se fosse 100% desse shading, ele seria vidro, né? Justamente por esse corpo d'água ser tratado como um espelho. E além disso, a gente precisa considerar um vidro bem reflexivo para fazer esse corpo d'água realmente refletir como um espelho para dentro da nossa edificação. Esse módulo do entorno era isso. Em caso de dúvidas, podem colocar mensagem na plataforma do curso, e eu e toda a equipe estaremos lá para responder vocês. Muito obrigado e até mais.